Fala aí, rapaziada, vamos ver o que o Jogo Aberto falou hoje sobre o rebaixamento. Porcentagem dos clubes que vai sofrer ali até o final do campeonato para não cair. Tem Corinthians, tem Cuiabá, tem Coritiba, América Mineiro, Santos, Bahia, Goiás, Cruzeiro. Até o Fortaleza tem chance de cair ainda. Então vamos ver como que foi essa porcentagem aí. Lembrando, falou pouco hoje do Palmeiras, porque o Campeonato Brasileiro vai parar, né? Quase 2 semanas sem Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que eles falaram sobre o rebaixamento, o risco de rebaixamento de cada clube. Lembrando, créditos pro Jogo Aberto, vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser assistir o programa inteiro, é só... Bom, aqui o perigo está tomando conta do telão do Jogo Aberto nessa terça-feira. Tem ainda 16 rodadas até o final, até a 38ª, mas o risco de rebaixamento, segundo o site Infobola, é esse. O Coritiba tem 90% de chances. Lembrando que ele tem uma partida a menos contra o São Paulo. O América Mineiro tem 83% de chances. Vasco da Gama, 70%. Vai sair. O Santos, 56% de chances de cair para a Série B. Cara, eu acho que o time do Vasco, por mais que a porcentagem dele esteja maior, eu acho que o Vasco vai sair dessa zona de rebaixamento e o Santos não. O Bahia tem o patamar de 38%. O Goiás e o Cruzeiro, 17%. O meu Colorado, 12%. Atenção, hein, Cudê? O Corinthians do Ronaldo tem 6%. O São Paulo tem 5% de chance. Lembrando que o São Paulo tem esse jogo a menos com o Coritiba e o Corinthians tem um jogo a menos com o Grêmio. Ah, bom! O quê? O jogo a menos. É. Ele tava preparado, né? O Cuiabá do Deivinho tem 4% de chances de cair. Ai. O Atlético Mineiro e o Fortaleza ainda mantém aquele 1%, Dedê. Ai, vagabundo, aquele vagabundo. É. Faz um estrago, Então, por enquanto, essa é a situação de momento. Todo mundo até o Fortaleza ainda com uma relativa preocupação, alguns mais, outros no meio do caminho e outros de leve, não é? E eu quero perguntar para cada um aqui, como que vocês veem esse panorama É só pra constar, né? Os 3 rivais do Palmeiras tá na lista aí. geral? Eu começo com o Ulisses Costa. Bem verdadeiro, é isso aí mesmo. Não tem nem o que mudar. O Coritiba parecia que ia dar uma respirada e voltou a ser o mesmo, né? Numa situação muito complicada. O América é um time que venceu o São Paulo inacreditavelmente, né? Mas sabe aquela coisa que vem, dá aquela respirada e cai para a realidade? Ganhou do Santos também na última rodada. Sim, mas ganhar do Santos todo mundo ganha. Ai, O que Vasco, horror. é verdade. A situação do Santos é lamentável. Então a situação do Santos é 56%, Renata, de chance de cair. Para um time como o Santos é muito. Entendeu? Muito essa situação do Soteldo, esses problemas todos. Para mim, Inter, Corinthians, São Paulo, Cuiabá, Atlético Mineiro e Fortaleza não cai. E Cruzeiro e Goiás também não. Para mim vai ficar Bahia, Santos, Vasco, América e Curitiba brigando para ver quem vai para a segunda divisão ano que vem. Até o final do campeonato. Até o final do campeonato. Capelanes, você que tá olhando aí de soslaio, hein? O que foi? Eu não sei do que ele tá rindo. Peraí, o que você tá rindo, cara? Eu tô rindo aqui da situação. Qual a situação? Chorando de rir, cara. Ai, não dá, Ulisses, não tem condição nenhuma. Qual que é a pergunta? A pergunta? Pra você aqui sobre o rebaixamento. Viva a noite! Bem verdadeiro. Mas não é verdadeiro? Verdadeiro, Ulisses, eu concordo contigo. Olha, Os números estão aí, não mentem. O quê? tá falando sério. nele. Eu acho o seguinte. Calma, então se recupere e eu vou passar pros Gabi. Você tá bem, Você Gabi? fica zoando, velho. O Denilson é bobão, o Denilson é um esperto. Tá, então fala alguma coisa diferente. O que eu acho é o seguinte. Você provoca. Quem vai ganhar? O que eu acho é o seguinte, quero se a ver. gente for analisar a situação, o que eu entendo de números? Os números estão aí para serem debatidos, certo? pouco. Ok. Beleza. O que eu acho Número é o nada. seguinte, tudo depende de conforme for rodar a tabela do Brasileirão. O que eu quero dizer, vocês vão entender. Por exemplo, depende. Se quando perder- começa o Campeonato Brasileiro, vocês vão entender o meu raciocínio. Quando começa o Brasileirão, os grandes clubes, eles não querem se enfrentar no começo. Por exemplo, o Palmeiras enfrentar o América Mineiro é melhor, tá começando o campeonato, aquela coisa toda. Depois, na reta final do Brasileirão, às vezes é pior.
você enfrentar um time que está lutando contra o rebaixamento do que um time que está postulando uma vaga para Libertadores, às vezes pelo título. Pelo título é difícil, que está muito pouco polarizado o Brasileirão. Então, o meu ponto de vista é, esses números são importantes, são verídicos, está tudo certo, o Infobola, parabéns pelo levantamento, mas ele não se aplica na prática. Porque você, por exemplo, pegar um América Mineiro hoje, às vezes é mais difícil do que pegar, por exemplo, um Fortaleza que não luta contra o rebaixamento. E o Fortaleza hoje joga mais bola que o América. Você está entendendo o pensamento? Então eu não me apego muito nessa porcentagem, porque na prática não se aplica. Porque na prática esses números são verdadeiros. Esses números são verdadeiros Não, na prática. teoria, Não, não é teoria. Na teoria, não, isso não é prática. Fato, Não, são isso os não é números. Não, São os números verdadeiros até agora essa é a parte teórica. A prática Mas se aplica dentro de campo, aqui claro, também Ulisses. entra a questão da perspectiva. Por exemplo, só porque eu vou dar um exemplo aqui que nos interessa, tá, Rona? Cruzeiro, Inter e Corinthians têm a mesma pontuação, 26 pontos. Mas por que eles têm números diferentes? Porque eles analisam quantos jogos em casa, claro. adversários, uma série de coisas. Então, O Inter não tudo vence isso- há 10 jogos também, então acho que é por causa disso. Horrível, horrível. É horrível? É horrível. Meu Deus. É horrível. E me impressiona, e é isso que às vezes acontece. Você disputa uma competição onde você era desacreditado, segue. velho. E aí você vai se complicando porque não tem dois times. É. Não tem um time B, não é que nem o Flamengo, o Palmeiras, você pode ainda Corinthians. ajustar alguns jogadores. Mas, por exemplo, aqui, ó, O quê? Negão. Mais ou menos. Eu não sei, é o que eu vejo. Agora, aqui é preocupante por enquanto, porque o Coritiba, ele teve um leve fôlego, já parou por aí. O América agora ganhou 6 pontos, sendo que também estava patinando. De dois o grandes. Vasco da Gama, por exemplo, foi para Bahia, jogo duro, confronto direto, conseguiu um empate. O Santos não demonstra reação, chegou a Aguirre, jogadores ainda sendo contratados e o Peixe continua na zona do rebaixamento. O Bahia é um time que tá ali, tá encostado na zona do rebaixamento e também não demonstra muita coisa diferente. O Goiás está jogando muito bem, não perde desde a 13ª rodada da Série A. A última derrota foi lá. E aí, contra o Coritiba, inclusive. E o Cruzeiro, Inter, Corinthians. São Paulo e Cuiabá, Galo e Fortaleza, Denilson. Eu não vejo, por enquanto, muito problema. Não, o São Paulo precisa voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. Pelo São Paulo desempenho. São Paulo focou nas outras competições e é, Isso é óbvio. e é São Paulo precisa compreensível ter focado em outras É óbvio. competições, mas você precisa voltar a vencer no Brasileiro para você não começar a falar sobre isso aqui, dentro do clube, sobre zona de rebaixamento. São Paulo está a 2 pontos, por exemplo, de Internacional, que já está há algum tempo perto da zona E o de próximo rebaixamento. jogo é contra o Inter, inclusive. Então tem esse confronto direto. Você estava falando sobre desempenho e é o seguinte, para mim, dos principais clubes Vai que ser estão o jogo dos desesperados, é os isso? principais clubes que estão na Meu zona de Deus. rebaixamento, o Santos, por exemplo, e Vasco, o Santos, para mim, é o que tem o pior desempenho, na minha opinião. Ó, só pra gente... Aqui eu vou... Cara, nessa zona aí, Coritiba, América, tiraria o Vasco, colocaria o Bahia e o Santos. Pra mim, é os 4 que vão cair. Coritiba, América, Bahia e Santos. de cabeça. Ó, o Santos vai enfrentar o Cruzeiro na Vila na próxima rodada. Isso. Então aqui tem interesse nessa história toda, não é? O Goiás vai jogar com o Palmeiras aqui, em São Paulo, por exemplo, não é? Se quiser colocar, tá inclusive, o Inter joga com o São Paulo, confronto de... O Corinthians fora contra o Fortaleza. Vixe. Meu Deus! Não, meu Deus, é do Inter e São Paulo ou Fortaleza e Corinthians? Meu Deus de novo! Agora, Já vai começar a apanhar, igual vai apanhar na Sul-Americana, o Corinthians. a gente vai passar por esses jogos, mas o Everton Guimarães também quer dar um pitaquinho sobre o assunto ele tá com rebaixamento. 1% aí, ó. Everton, como é que você vê essa situação na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro? Então, Renata, a gente ainda acredita no milagre para o América, mesmo sabendo que é muito difícil. A gente ainda acredita. O Bustos, quando o América estava buscando um treinador, no papo com os treinadores, o que o América buscava era um treinador que ainda acreditasse. É muito difícil, tem que fazer um retorno de campeão, né, para conseguir se safar, mas ainda acredito. O Cruzeiro, sinceramente, eu acho que a briga vai ficar... Acho que do Bahia para cima, Renata, nessa arte que está aqui, eu acho que do Bahia para cima, as 4 vagas, eu acho que o Cruzeiro, por mais que tenha acontecido esse período, esse ato aí de 100 vitórias e tal, acho que o Cruzeiro não, sinceramente, que eu não acredito que caia,
O Goiás também respirou na competição. Eu acho que Bahia, Santos, Vasco, América e Curitiba são os times que vão lutar contra essas 4 vagas, né? Com possibilidades muito remotas de América e Curitiba se safarem. O Vasco eu ainda acho que pode reagir. O Santos, queda livre, né? Santos em queda livre. E aí o Atlético é brincadeira, né? Atlético e Fortaleza, o Atlético, falando dos mineiros, né, Renato? Atlético e Cruzeiro, eu acho que não. O Atlético seguramente não, mas o Cruzeiro eu acho que não corre risco, não. O América nos resta agarrar no texto por aqui, porque tá muito difícil a vida do América. Como, principalmente quando o Wagner Mancini ainda estava aqui, como esteve bem, jogando relativamente bem, porém não conseguia vitória. A situação da América é muito crítica. Ronaldo, desses que estão aí na zona de rebaixamento, você acredita que algum possa ter aquela arrancada no estilo Fortaleza no ano passado, que era o último e se classificou, por exemplo, por uma pré-Libertadores? Eu acho que o Vasco pode dar essa arrancada. Apesar de ter um retrospecto ruim, né? Ainda mais de Série B. Mas o time que... o time que mais me preocupa... o Vasco pode ser esse time que dá essa arrancada e saia daí. Mas o time que mais me preocupa é o Santos. Time grande, que entrou num turbilhão, que todo mundo que entrou nesse turbilhão não conseguiu sair, que é o quê? Esse turbilhão de quê? De mudança de treinador, mudança de comissão, contratação de jogadores que estão chegando, não estão se adaptando, e o grande jogador da companhia dando trabalho, de vez de ajudar. Então o Santos está num turbilhão perigoso. Eu vejo o Santos aí mais perigoso para o Santos e o Vasco sendo esse time que pode arrancar, porque o próprio treinador está batendo na mesa, você viu? Não cai. Não vai barrar. Não vai barrar. Eita. Água que água, Agora, quero ouvir a opinião também de João Pedro Sgarbi sobre o assunto. Você não gostou da minha, foi? Não, eu gostei, ela foi Vocês boa. dois têm a Eu acho da que eu pendente concordo. aí. Eu concordo. Do Vasco eu tenho minhas dúvidas, mas do Santos é um time que tem que abrir o olho e muito. E aí, Sgarbi? Rê, falar de rebaixamento não é muito meu lugar de fala, mas vamos tentar aqui falar um pouco. Olha! Por que? É só refresca a memória do povo, do telespectador e do internauta. Soberba até quando cai. A questão pra mim é assim, o que a gente... Não é soberba. Já caiu no O que a Paulistão, gente tá? tem Só que pra você analisar? saber. Caiu sim. Já caiu no O que Paulistão. a gente tem que analisar pra mim? Você já Tem ouviu alguns falar times... do Tele Santana? Já ouvi, sim. Então Bastante. procura no Google, que você gosta de Tá procurar bom. no Google, Tem procura algumas lá. questões, por exemplo... Pedro. Olha lá. Oi? O orgulho leva a pessoa à destruição. Perdão, Sidão, ok. Tem alguns times aqui, por exemplo, nessa lista, que estão focando ainda em outras competições. Exemplo, o Inter, o Corinthians também tem um foco muito grande na Sul-Americana, o São Paulo, o foco principal é a Copa do Brasil, e o Fortaleza tem um foco também gigantesco na Sul-Americana, semifinal, Campeonato Internacional, tem essa questão. Esses times me levam a crer de que tem uma questão de que assim que acabarem esses campeonatos, ou quando tiver um espaço maior entre os jogos, na final jogo único, enfim, vão dar uma volta por cima do campeonato. Eu acredito nisso, pelo menos. O que me preocupa realmente, eu vou com o Ronaldão, é o Santos. O Vasco eu vejo uma perspectiva de melhora em relação ao que a torcida resolveu abraçar, o Payet chegando também para jogar no Vasco. Eu vejo assim uma perspectiva, um cenário assim de que, pode mudar, pode melhorar. Mas o Santos, cara, cada jogo que você assiste do Santos, dá mais agonia, assim, de ver a situação. O time não jogando nada, então é muito perigoso. Posso pôr um asterisco Pode. nessa situação? Claro. Tem muita gente que fala que a SAF é a salvação no futebol brasileiro. Curitiba, SAF. Vasco, SAF. Bahia, SAF. Cruzeiro, SAF. América Mineiro e Vias D. Quer dizer, E o são Botafogo, times que Pedro? podem... Não entra nessa, que Botafogo também é- SAF tá lá em cima. Não, mas então não tem nada times a que ver, estão lutando Zé contra o Ruela. rebaixamento. Então, assim, Bom. só para quebrar, muitas vezes, essa coisa especial que as pessoas plantam na cabeça, que a SAF é a salvação. A SAF é médio, longo prazo. Porque Ah, o Botafogo é longo prazo. A gente pode ter 4 times rebaixados que são SAFs. E aí, como é que fica o discurso? Corta o microfone dele, Renato. A gente vai pro YouTube, mas antes tem um recadinho aqui no programa. Então é isso aí, rapaziada. Se seu time tá aí nessa lista aí, acho que alguns times aí não tinha nem que tá na lista, né? Acho que do Inter pra baixo ali, acho que não tem chance de cair mais não. Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Cuiabá, nem o Atlético Mineiro, Fortaleza. Não... Acho que a briga vai do Cruzeiro até o Coritiba lá em cima. E eu acho que vai cair Coritiba, América, Santos e Bahia. Mas é isso aí. Lembrando, crédito pro Jogo Aberto. Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assistir o programa inteiro. Quem quiser seguir a página deles aí, que é top. Um dos melhores programas que tem. Não perco um. Hoje teve poucas notícias do Palmeiras, então vamos ter que esperar, né? Vai ter essas eliminatórias aí de Copa do Mundo. Acho que quando acabar os 2 jogos aí da Seleção Brasileira, vai voltar o foco pro Campeonato Brasileiro. Então é isso, tamo junto.
Um abraço a todos. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Um abraço.